Olá, Olá, eu sou a Camila Dorazio e eu sou Tayane Leonardi, e esse é o Vai Pela Sombra. um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Se você tá aqui hoje é porque no dilema que preço você quer bancar entre se adaptar ou viver o seu devir. E você muito provavelmente deve ter escolhido mergulhar junto com a gente. E espero que você tenha ficado pensando aí, né, nessa provocação que a gente deixou, porque é algo que, assim, não é uma resposta que vai surgir do dia pra noite. É uma pergunta que a gente se faz por muito e muito tempo, às vezes pela vida toda. E às vezes a decisão possível nesse momento é só continuar ouvindo aqui o nosso podcast e participando com a gente. Exatamente, para ir pensando a sua jornada, para ir pensando e repensando o preço que você já está pagando, o que você quer pagar, o que você não paga de jeito nenhum daqui para frente. E no nosso primeiro podcast, a gente trouxe alguns conceitos da psicologia analítica que vão ser absolutamente úteis para que a gente entenda tanto os contos do Mulheres que Correm com os Lobos, quanto as outras histórias que eventualmente a gente traga por aqui. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais no primeiro capítulo não, na introdução do Mulheres que Correm com os Lobos, né? No episódio passado a gente falou sobre os conceitos e ficou bastante tempo falando sobre os conceitos, mas hoje a gente vai entrar mais no capítulo, né? Na introdução. E, enfim, bora com a gente aí, porque também não sei direito o que vai surgir. A gente tem uma pauta aqui, mas as coisas vão fluindo, a gente deixa a nossa intuição, né, rolar solta por aqui. Então, conforme a gente for conversando e for surgindo os temas, a gente vai relacionando também com o livro. E na introdução do livro, a Clarissa explica por que foi importante produzir essa obra ao trabalhar com tantas mulheres. Porque ela fala que a nossa psicologia tradicional, né, de qualquer abordagem, ela é maravilhosa, mas ela também é construída sobre uma historicidade um pouco mais patriarcal, mais racional, mais intelectualista. E ela achou importante construir ferramentas para que a gente pudesse acessar a psique feminina considerando a sua especificidade. E aí que ela optou por trazer as histórias, né? Ela já é uma contadora de histórias e, na verdade, não foi só ela, né? Há mais de 25 mil anos antes de Cristo, as pessoas já utilizavam contos de fadas, mitos e histórias para trazer aspectos coletivos, né? Eles se reuniam em fogueiras, essas histórias eram contadas, passadas de geração a geração, falando de enredos típicos de todos os seres humanos, né? E no século XVII, com Perrault, que os contos de fada tiveram uma pegada mais parecida com o que a gente vê hoje, de ser adaptada para um público feminino, mas elas continuam sendo preciosas ferramentas para a gente se entender a humanidade, entender os processos existenciais e aqui com a coletânea da Clarissa, que traz mitos e histórias que falam do feminino, que trazem diferentes arquétipos do ser mulher e diferentes interrelações de conteúdos femininos, a gente consegue fazer esse olhar mais profundo, né, sobre uma psicologia, talvez, não queria usar a palavra adaptada, né, mas para uma psicologia especializada, refinada, para a gente pensar na psique feminina. E por que, né, que os contos, eles são tão úteis, né, os mitos e as histórias, né? É porque é a linguagem do nosso inconsciente, né? Então, é uma linguagem imagética, uma linguagem do como se, né? Então, é uma linguagem muito diferente, né? Onde a gente fala dos oceanos do universo, né? Aqueles bosques distantes do infinito. São coisas, assim, que racionalmente no nosso mundo externo, né? É impensável, mas isso é a realidade do nosso inconsciente. Né? Então, por isso que ela usa, né,
dessas estratégias, né? Desses contos, histórias, mitos, lendas, às vezes até algumas canções, né? E eu já começo dando uma dica. Leiam as notas de rodapé da introdução também. Sim, né? Olha, tem um númerozinho ali, vai lá para trás ver o que é, porque numa dessas, né, eu peguei aqui a nota 1 da introdução, né, onde ela coloca que a linguagem utilizada é a linguagem dos sonhos, a linguagem da poesia, e isso é sobre o luminoso, né, é sobre aquilo que é o transcendente, é aquilo que é aterrorizante, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né? Pela sua grandeza. Às vezes aterroriza justamente por essa sua grandeza. O que ela coloca aqui também na nota 1 é que só com a vontade seria muito difícil de realizar as transformações. É preciso ir até a borda do núcleo. Isso provoca o despertar. É muito lindo isso, e eu acho importante a gente frisar que o inconsciente, os sonhos e os contos, eles têm algo em comum. Uma linguagem simbólica. E o que a gente quer dizer com linguagem simbólica? É que a gente não consegue nem se comunicar ou acessar o inconsciente pela via literal, como a gente também não pode interpretar um sonho ou uma história pela via literal. Sim. Quando a gente sonha aqui na abordagem analítica, quando alguém sonha, a gente vai olhar para esse sonho, a gente entende que cada elemento do sonho representa um símbolo e não ele em si mesmo. Da mesma forma, a gente vai ver isso aqui nos mitos. Quando tiver o João, a Maria e um castelo, a gente vai precisar pensar num sentido simbólico para a correlação entre esses elementos, para que a minha alma consiga absorver de uma forma mais profunda o que está sendo trazido e puxado por ali. E por isso que a gente usa a linguagem do como se. Era como se fosse a minha casa, mas não era, né? Era como se... Porque, assim, a linguagem, ela realmente não dá conta. Ela reduz essa linguagem que é falada, ela reduz a algo muito grandioso. Obviamente que a gente precisa, né, disso. A gente precisa falar disso, mas é falar sabendo que não é suficiente. Nunca vai ser. A gente vai tentar chegar o mais próximo que a gente conseguir do significado, né, enorme e vasto do que realmente é, né? Até porque a linguagem simbólica, ela abre a possibilidade para uma significação pessoal. Exato. Então, não é só que a gente não conseguiria por nós, mas porque cada pessoa também vai colocar o próprio self em relação com isso e trazer seu próprio significado, né? E eu acho que a linguagem do conto de fadas é o que torna ele tão atemporal. Porque quando eu falo como se e não defino uma geografia, e quando eu começo com era uma vez e não defino um período histórico, eu permito que aquelas histórias permaneçam. Sim. Né? Então, povos de várias idades, em qualquer lugar do mundo, eles conseguem fazer projeções em cima daquela história, né? Projetar os elementos obscuros, que a gente falou de sombra no outro podcast, né? Eu consigo projetar a minha sombra, eu consigo projetar o meu ânimos, né? Ali, e a história faz sentido pra mim. É nisso que faz sentido que abre uma possibilidade de ressignificação de algum conteúdo pessoal. Exatamente, e é algo muito único. Até ela coloca isso ali na página 24, né? Dessa unicidade, né? Tem mulheres que são mais introspectivas, que se realizam cuidando da casa e da família, mas é importante estar atenta se isso é um desejo da sua alma. Se você escolheu e continua a escolher aquilo, né? Porque é uma maneira do teu self se realizar. Às vezes não é. Às vezes você tá fazendo isso, né? Por 1 milhão de outras razões, mas olhar para esse livro, né, no sentido de repensar, mas também você não precisa se destroçar no sentido de se desintegrar, né? Então, entrar em contato com a mulher selvagem é permitir experimentar, vivenciar a maneira que faz sentido para sua alma. Né? Então, assim, permitir que a sua alma mostre os aspectos que esse arquétipo quer trazer para o mundo através de você.
Não é você que escolhe, é o seu self que vai dizer como ele quer se realizar. E a gente tem que estar atenta para ouvir, né? Às vezes a gente faz no automático, às vezes a gente quer quebrar com tudo, eu não quero mais nada dessa vida, eu quero mudar. Mas calma, vamos olhar para isso com calma. O que é seu, o que é do outro, o que é do teu self, qual é o desejo dele. E, gente, tá tudo bem você se realizar sendo mãe, se realizar sendo dona de casa, se realizar trabalhando, se realizar viajando, se realizar sendo nômade, se realizar numa profissão que todo mundo julga, né? Nossa, mas você vai fazer isso, né? O certo é se realizar. O certo é se realizar. Mas a questão é, naquilo que eu faço, existe realização? Exato. Ou existe dever? Ou existe sempre foi assim? Ou existe um eu nunca pensei sobre isso? Não existe caminho certo, até porque todos nós temos um vir a ser essencial e único, mas a questão é o quanto tu para questionar o teu caminho, o quanto tu para se perguntar por que tu faz tudo que tu faz, ou mesmo numa escolha que já trouxe realização, tu tem coragem de se perguntar, isso ainda é bom pra mim? Isso ainda faz sentido? Porque por quem eu faço? Como eu quero ser vista? Como eu tenho medo de ser vista se eu só mudar de ideia? Sim. Então, mais do que dar norte, dar bússola, eu acho que a gente quer entregar perguntas. Sim. E esse suporte, né, de mulheres, essa sororidade que nos suporte a ter coragem de perguntar e suportar a resposta. De perguntar e suportar a resposta, gente. Porque às vezes, né, o jeito que a gente... o que a nossa alma quer se realizar vai custar muito pro nosso ego. Sim, né? Sim, que foi a tua pergunta maravilhosa do último episódio, né? Exatamente. E assim, é entender, né, que vai se realizar. O teu self, ele vai dar um jeito. Ou você vai por bem, ou você vai por mal. Se você escolher ir por bem, é uma escolha sua consciente. Se você não ouvir e tiver que ir por mal, aí vão vir sintomas, né, físicos, sintomas psíquicos, situações na sua vida, porque o teu self, ele vai te pressionar para que você tenha, né, para que ele se realize na sua vida, por bem ou por mal, vai acontecer. Mas... Até porque a gente não tá aqui de férias, né? Não, todo mundo que tá vivo tá fadado à evolução, como bichos que somos, né? A evolução, ela é uma ordem, é uma lei que rege a todos. Então, eu brinco que a gente tem duas saídas. Ou tu se ilude que está estagnado, ou tu evolui. E por que se iludir que tu tá estagnado? Porque mesmo quando eu acho que eu tô, aqui tô no quentinho, eu não quero sair... Eu fico vivendo como um CD furado a repetição de histórias que me colocam sempre diante da mesma ferida, né? De todo mundo que tá ouvindo. Alguém aí de vocês não vive uma história repetitiva? Seja no relacionamento, na relação com o dinheiro, na relação com a comida, aquela ferida que volta e meia tu pensa, curou, e de repente tu se vê vitimizado com a mesma dor. Então... É isso que a gente fala, que a evolução ela vai ser obrigatória, porque ou você vai sentir dores andando pelo caminho de pedras, pela floresta escura, rumo à tua evolução, à integração do teu self, ou tu vai sentir as dores de estar sempre entrando em contato com esse mesmo boleto. Vão mudar os personagens, você vai ficar com mais rugas, mas tu vai estar sempre entrando em contato com essa mesma questão. E... A Cami, ela é muito inteligente, estuda, então ela consegue trazer umas... Tu pega umas coisas que eu não consegui pegar lendo, mas que daí tu me lembra de coisas que eu pensei. Quando ela fala que, assim, não é pelo que tu faz que tu vai poder avaliar se tu tá ou não conectada, nutrindo o arquétipo da mulher selvagem, ela quer dizer também, penso... que não é pelo que eu faço, mas é por como eu me sinto no final da ação, pelo resultado. Sim. Que aqui na introdução ela fala, né? Ela traz como identificar tanto uma mulher que ela tá nutrindo esse arquétipo e outra mulher que não está. Sim. E eu penso que a mulher que não está, ela fala de muitas mulheres que a gente vê, né? Eu me sinto assim muitas vezes.
que por fora tu tem uma vida que parece que você é bem sucedida, que você tá feliz, que você tá saudável, mas você se sente exausta, você se sente temerosa, insegura, nada faz sentido, você questiona tudo, fica com um apetite muito, muito grande ou sem apetite. E doenças físicas, como tu falou, mas também pequenos desconfortos que a gente normaliza, né? A azia de todo dia, uma menstruação que fica desregulada. E assim, ela fala também dessa questão da vida criativa, né? E assim, às vezes as pessoas pensam, vida criativa, então eu tenho que fazer coisas, vida feita à mão, a Clarissa fala bastante, né? Então, eu vou fazer um artesanato, eu vou fazer uma pintura, eu vou cozinhar, eu vou plantar, mexer na terra. Gente, pode ser que sim, mas pode ser que você caia numa obrigação de fazer, porque a Clarissa falou e porque todas as mulheres que estão lendo Mulheres que Falam com os Lobos estão fazendo muito mais coisas feitas à mão. Só que assim, gente, a vida feita à mão, que eu entendo, é uma vida que nós fazemos à mão, no nosso interior. E o que significa pra mim uma vida feita à mão? Né? É aquela vida que tudo que é feito à mão tem as suas falhinhas, tem os seus remendinhos, é único. Cada coisinha que você faz à mão é único, né? Então, é construir essa vida interna à mão, né? Então, assim, é não se sobrecarregar porque agora eu vou ter que ritualizar, eu vou comprar cristais, eu vou bordar, e não sei o que. Gente, às vezes não, né? Pode ser que sim, mas às vezes não. E tu pode até experimentar pra ver se pra ti funciona. Tem que experimentar pra ver se funciona. Né? Mas é importante olhar sempre para dentro, lembrar que essa vida criativa e essa vida feita à mão, ela é muito mais interna do que externa. E ela pode se refletir no externo, mas não necessariamente. Isso, é muito mais uma postura diante da vida do que o que tu tá fazendo, né? E outra coisa que a vida feita à mão me traz é essa coisa de um processo mais longo e silencioso, porque no artesanal, no fazer à mão, eu também não tenho pressa, eu respeito que nada vai ser igual ao outro, ao do outro, eu tenho lugar para erro, para descanso. E outra coisa no fazer à mão é que eu também não consigo produzir, né? Quem já fez alguma atividade criativa sabe o quanto é difícil manter uma constância nisso. De, todo dia às 8 horas da manhã eu farei isso. Então, quando eu vivo a minha vida feito à mão, eu também respeito um pouco mais as minhas oscilações internas, os meus ciclos, a minha realidade emocional naquele momento, e eu costuro aquele dia com a cor que eu tenho disponível, não me cobrando que o ponto de ontem foi vermelho e agora o certo é vermelho. Mas sempre olhando como se a cada dia eu olhasse para dentro de mim e eu fosse um ateliê e eu pensasse o que eu tenho para dar hoje e me fizesse arte a partir do que eu tenho disponível, né? De um olhar interno e não do que o mundo tá esperando de mim. Óbvio que com os limites, né? A gente tem, as pessoas são muito importantes, as nossas obrigações são importantes, mas tentando conciliar esse respeito com o que eu vou colocar pro mundo. Sim, exatamente. E é isso, é entender que é um processo que tem etapas, né? E tem coisas que são difíceis, né? Que a gente vai ter que suportar desse processo, né? Então, às vezes, conseguir a nossa lã, espetar o dedo na agulha, né? Suportar, né? Toda essa... Quando faz sentido para sua alma, você banca essas dificuldades, né? Desse próprio processo de fazer à mão, né? E até teve e as etapas, né? De você aprender a fazer o ponto, aprender, enfim, né? As técnicas, qual que é a melhor ferramenta para você, se você gosta mais de crochê, de tricô, o que você, né? O que faz mais sentido para você. Então, não pular essas etapas, né? Porque eu lembro que quando eu tava lendo o mito do Eros e Psique, na quarta tarefa da Psique, ela tem que deixar de ajudar um mendigo quando ela desce lá no inferno. E aquilo pra ela é muito difícil. E pra gente também, às vezes, a gente se acha na obrigação de ter que fazer tudo por todos.
E naquele momento, a orientação da psique que deram pra psique é: você não vai poder ajudar o mendigo, você não vai poder alimentar outras pessoas que vão te pedir ajuda, né? Mas sem que ela tivesse passado pelas outras 3 etapas, isso seria devastador para ela. Porque reconhecer os limites saudáveis não é sobre entender o que eu sempre vou ter para dar ou quais são as boas ações de uma moça, Sim. Mas é reconhecer também que a cada momento muda o que é a boa ajuda e o que é uma má ajuda. Sim. E que muitas vezes me colocar a serviço da necessidade do outro, que é muito comum em nós mulheres, significa se colocar um desserviço de si mesma. E como que eu identifico quando a minha ajuda se transforma num autossacrifício? Quando ter empatia pela dor do outro significa ser absurdamente cruel comigo mesma. Sim. Me aconteceu um fato ontem pela manhã, né? Que uma pessoa tinha entrado em contato comigo e eu disse que nesse momento não teria horário para atender. E ontem eu coloquei nas redes sociais, eu estava às 9 horas da manhã eu deitada numa rede, porque é algo que é muito importante para mim. Ontem eu precisava, eu queria, deitei na rede. E aí veio um comentário: você disse que não tem horário para me atender, mas às 9 horas da manhã está deitada numa rede. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como teria chegado em mim essa fala há 2 anos, né? Porque a nossa construção social vem em cima de ajudar o próximo. Você trabalhando com a área da saúde, né, com psicologia, Sim. Você também aprende a olhar a dor do outro, se colocar a serviço, ser caridoso. Quantas crenças a gente tem sobre o que torna uma vida digna, e quanto nenhuma educação a gente tem sobre construir uma existência digna para si. Exato. Quando aquilo veio, eu pensei, cara, que legal. Ela tá me mostrando que isso já não me pega. E a minha resposta foi: porque hoje eu sou tão importante para mim quanto o meu trabalho. E 9 horas, eu tenho um horário, eu estou com a agenda de trabalho cheia, né? Mas essa agenda tá com horário para mim. Exatamente. Né? E aí eu vejo um grande dilema, né, de nós mulheres, filhas já de mulheres guerreiras que foram pro mercado de trabalho, o quanto tá difícil para nós entender qual que é o nosso lugar hoje, o lugar da força do feminino. Sim. Porque parece que é menos digno eu estar ali na minha TPM, só respirando fundo, do que eu estar ajudando alguém, atendendo alguém. E por quê, né? Por que a gente compra isso? Por que nos vendem isso? Sim. Com certeza. Olha, gente, é muito... Eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, confesso, sabe? Vira e mexe eu acabo, né, extrapolando, mas assim, tô mais espertinha. Tô mais espertinha aprendendo, tô no meu processo, né? Mas é algo que é muito histórico, não é de agora. E assim, a gente tem que entender também que não vai ser na nossa geração que a gente vai mudar tudo e vai deixar o cenário ideal. Nem pra gente mesma. Nem pra gente mesma. Porque quando tu se diz no processo, eu também penso, talvez me fisgue depois de novo. Porque, exato. Isso é uma coisa muito legal que tu falou antes da gente começar. O processo não para nunca. Não para, né? Tem etapas, cálice a cálice, precisa de coragem, né? Quer se curar? Bora! Entendeu? Mas saiba que tem chão pela frente. E entender também que a experiência humana é uma experiência permeada de provas e expiações. Né? E ressignificar o que se entende por cura. Porque cura tem muito mais a ver com agora eu estou no meu caminho, com seus limites e possibilidades, enfrentando a minha realidade e significando a minha vida, do que agora eu estou tranquila, agora eu estou feliz, agora eu estou... Sim. Em bem-estar. Sim, não quer dizer que realizar o que o teu self veio para realizar, né? Fazer essa conexão entre ego e self não quer dizer que a tua vida vai ficar maravilhosa, plena e só coisas boas vão acontecer.
Até porque a gente não sabe o que esse teu próprio self escolheu viver aqui. Exato. E às vezes é uma vida com um grande... Por exemplo, quando a gente pensa, né, num bebê cardiopata, com uma doença congênita super limitante, ali existe sim um self se realizando. Sim, totalmente. Porque às vezes a gente pensa que essa pessoa evoluiu porque agora sim curou o transtorno alimentar, agora achou um homem para chamar de dela e tá com 2 filhos. E não necessariamente ali existe alguém que evoluiu. Pode ser que num bebê de 3 meses que suporta a sua realidade, suporta a sua cardiopatia, exista mais evolução de self, se dá pra gente comparar, do que numa pessoa que socialmente atende os critérios de ser bem-sucedida. Exatamente. Gente, ficar inconsciente é difícil, porque a tua alma vai investir ali, furiosamente contra você. E ficar consciente é difícil também, porque, mergulhar no nosso inferno arde, queima, mas até agora é o caminho mais eficaz para cura e realização. É só escolher aí qual difícil você vai querer. Né? Se deixasse, a gente ficaria falando aqui para sempre 50 horas, mas enfim, a gente se vê no próximo episódio. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, podem ir mandando pra gente, a gente adora interagir com vocês. É isso aí, um beijão e vamos pela sombra. Vamos pela sombra, gente.